alternativas que têm sido propostas não são somente fracas, mas são muitíssimo fracas ao explicar as evidências históricas disponíveis. É o seguinte, nós temos um fato. E as teorias para refutar esse fato são muito fracas, elas não se sustentam. É um filósofo ateu. O cara não acredita em Deus, ele vai acreditar que o Cristo ressuscitou. Não vai, mas ele disse, isso não me convence. Nós jogamos o mesmo time, isso não me convence. Não é por isso que eu não acredito. Não é por isso que eu... né? Se o testemunho do texto bíblico sobre a ressurreição de Cristo é uma coisa ridícula, não era necessário tantas hipóteses para desmentir o texto. Bastaria apenas um argumento para destruir uma tese fraca. Quando se tem um monte de teoria para tentar explicar o fato acontecido, é porque o texto apresentado não é tão fraco assim. Um monte de teoria. E não somente um monte de teoria ao mesmo tempo, mas são várias teorias em séculos. Pegando o século, desde que Jesus ressuscitou, vamos dizer, nós temos 2000 anos de teorias. Poxa vida, em 2000 anos você não conseguiu convencer o contrário? Então essas teorias são muito fracas. Né? Uma coisa que é muito fraca, ele não se sustenta sozinho. Veja, estou falando tudo do ponto de vista racional. Tá? Como podemos estar seguros de que não é um mito? Qual é a certeza que a gente tem? Vamos lá. A primeira certeza, ou melhor dizendo, eu queria falar desse J. Warner Wallace. J. Warner Wallace, ele foi um cara que ateu, e ele estudou, ele é formado, né, ele é um perito em investigação policial, tem mestrado em criminalística, por mais de 30 anos era especialista em validar ou invalidar testemunhos verdadeiros ou falsos de depoentes, e foi um ateu a vida inteira. Então o que o J. Warner ele fazia? Ele fazia o seguinte, se tinha algum testemunho, algum fato, alguma coisa, ele é que diria, você está falando a verdade. Não, isso aí que ele está falando é mentira. Era o J. Warner. E sabe o que ele fez? Em 1996, ele resolveu usar todos os critérios de investigação criminalística dos evangelhos. Ele pegou os evangelhos, principalmente quando se fala da ressurreição de Cristo, e ele usou toda a sua experiência e toda a sua expertise dentro dessa perspectiva de descobrir o que é fraude e o que é mentira diante de um fato apresentado. Resultado, onde se cometeu hoje, ele é pastor. O cara se cometeu. E veja, Giovanni, se converteu pela razão, não teve musiquinha, não teve uma pregação emocionante, não. Foi a própria razão, o Espírito Santo falando com ele, usando a razão. O cara é pastor hoje, desde 1996. Tá? Interessante é esse Charles Seinobot, francês, um historiador francês, ele dizia o seguinte, sem documento não há história. Claro que antes da escrita, todos os conhecimentos eram passados por via oral. Depois da escrita, aproximadamente no ano 3000 a.C., quando apareceu escrito cuneiforme, então a história passa a ser documentada. Então, a partir do momento, a história então tem uma comprovação histórica. E aí é o Charles Seinobot que vai dizer essa frase, que sem documento não há história. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Vamos usar os mesmos métodos científicos para confirmar os eventos históricos, como os imperadores romanos, Alexandre Magno, etc. Então, por que a gente acredita que esses caras existiram? Porque usaram métodos científicos de comprovação. Quais? Como é que eu posso saber de tudo isso? Como é que eu posso saber, né, de Júlio César? Como é que eu posso saber de todos os vultos históricos do passado? Pompeu, Crasso, como é que eu posso saber disso? O Egito, como é que eu posso saber disso? Ok, vamos lá. Primeiro, esse homem aqui, o Christopher Birham Macaulay, ele é um ateu, até hoje ele é um ateu. E eu, inclusive, entrei no site dele, ele tem um site em inglês, e eu tirei esse texto aqui do site dele, e olha só o que diz lá, naquela parte, naquele link sobre alguma coisa que ele pensa, ok? As crenças cristãs são de imenso valor, tanto para indivíduos como para a sociedade e para a natureza. Eles resultam em sabedoria e altruísmo, que são benéficos para todos. É por isso que espero que mais e mais pessoas os aceitem. Esse cara é Deus. Isso está no site dele.
O cara tá crente. Né? Muito mais crentes, né? Quais são as fontes que se usam para fazer história? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Historiografia é um conjunto de técnicas e métodos próprios para descrever fatos históricos ocorridos e registrados. Isso é historiografia. A prática correta da historiografia requer o uso correto do método histórico e submissão às exigências típicas do método científico. Então vamos pegar a ressurreição de Cristo como um fato histórico e vamos colocar dentro do método científico para a gente ter noção sobre essa questão. Alguém lê aqui para nós? Márcio, pode ler para nós? Assim, passa a considerar como fonte histórica legítima qualquer vestígio que remeta à ação humana do passado. Documentos textuais, crônicas, memórias, registros, cartas, obras literárias, processos criminais, etc. Ok, qual é o primeiro item para a historicidade ser comprovada? Documentos textuais. Tem alguma coisa escrita? Tem. É. Ok? Outro. Fontes arqueológicas, cerâmica, esculturas, monumentos, ruas de uma cidade, utensílios da vida cotidiana. Continua. Fontes iconográficas, fotografias, quadros, desenhos e filmes. E? Testemunhos orais. Então, essas aqui são as fontes históricas para comprovar um fato do passado. Então, você tem um fato, você tem uma narrativa, você tem uma história. Ok, vamos submeter à crítica da historicidade. Agora, falando da ressurreição de Jesus. Jesus, de fato, estava morto. Neuza, lê para nós, por favor. Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aqueles que, odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome veio de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima. Reprimida na ocasião, essa execrável superstição fez-se novamente irromper, não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma. Tácito. Agora, vocês acham que usar fontes textuais da Bíblia? Não. Fontes textuais. Tácito, historiador romano. Olha o que ele falou, Kelly. Ele disse que Nero apresentou como culpados e condenou a tortura, né, tal. Agora, olha aqui, ó. Tal nome vem de Cristo. Nós estamos falando de quem? Tácito, um historiador romano. Muito respeitado na academia. Olha o que ele fala. Que esse Cristo sofreu a pena máxima na mão de quem? Pôncio Pilatos. Qual é a pena máxima? A A morte. Agora preste atenção. Reprimida na ocasião, essa. Execrável. Qual é a execrável superstição? Cristianismo. Não. A ressurreição. Então, do ponto de vista histórico, Tácito não nega que havia um comentário sobre. Nós não estamos falando dos evangelhos. E refutava a ressurreição. Exatamente. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: que esse Cristo morreu pela mão de Pôncio Pilatos, no Império de Tibério, que Tibério era o imperador romano. Pilatos crucifica o Cristo, esse homem chamado Cristo, mas tem uma execrável superstição, que era a ressurreição. Então, o próprio Tácito está dizendo que o Cristo ressuscitou. E que ele considerava a execrável superstição. Não estou dizendo que o Tácito, não, ele está relatando o quê? Uns fatos todos. Olha que coisa interessante. Então, o Cristo morreu mesmo. É. Agora, olha essa aqui de Joséfo. Alguém lê para nós? Lê para nós aqui, Giovanni, esse de Joséfo aqui. E por essa época surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio, ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Só um instantinho. O que é coisas estranhas com prazer? Bater. Se alguém te ferir na face, na outra. A doutrina dele. Orar pelos vossos inimigos. Isso aqui que o José fala, coisas estranhas com prazer. Olha aqui o testemunho que o José dá dos cristãos. Eles aceitam coisas estranhas com prazer.
perdoar o inimigo, ajudar o inimigo, dar comida. Andar 2 milhas. Hã? Andar 2 milhas. Andar 2 milhas. Eles aceitam coisas estranhas com prazer. Continua, irmão. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Esse homem era o assim chamado Cristo. E quando Pilatos o condenara à crucificação mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia, havendo os divinos profetas falado isso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, ainda não se excluíram a crença. Então veja, o que José está dizendo aqui? Ele está dizendo que é o seguinte, fora da Bíblia, que os cristãos estão dizendo que ele ressuscitou. Fonte histórica. É submeter ao assunto da ressurreição de Cristo debaixo da obrigatoriedade de aceitar um fato histórico como uma coisa que aconteceu. Ok? Então nós temos dados. Agora, isso aqui é para deixar a gente terrivelmente assustado. Sidney, volta para a aula. João, lê para nós, por favor. Qualquer um que violar um túmulo e dali... Só um instantinho, antes, deixa eu explicar. Essa aqui é chamada Pedra de Nazaré. Essa Pedra de Nazaré, ela tá, né, essa pedra da data de 41 depois de Cristo. 41 depois de Cristo, quantos anos passaram depois que ele ressuscitou? Mais ou menos? 12 anos, né? Essa pedra foi encontrada. Pode ler. Olha o que está escrito aqui nesse artefato em grego. Qualquer um que violar um túmulo e tirar dali um corpo para benefício próprio será punido com a morte. De onde foi que eles tiraram essa ideia? Clyde Billington, PhD, professor de História da Universidade, datou a pedra como sendo de 41 depois de Cristo. Então, essa pedra aqui está dizendo o quê? Que aconteceu alguma coisa e alguém tirou um corpo para o benefício próprio. Então, essa pedra é outra prova histórica de que houve a ressurreição de Cristo. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua HaNosri, né? E antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Está escrito no Talmud. O Talmud dizendo, um documento, que na véspera da Páscoa penduraram Yeshua HaNosri, o Yeshua de Nazaré. Isso aqui é outra comprovação histórica textual. Nós não estamos na Bíblia. Quer dizer, é a própria história que está dizendo o quê? Que o Cristo ressuscitou. Fontes múltiplas, ok? Então a gente já viu aí. Tá, agora vamos às fontes múltiplas. Leia para nós, José Carlos. Dá para ler hoje? Dá. O episódio é atestado multiplamente por fontes primitivas independentes. Nós temos 4 biografias de Jesus, por Mateus, Marcos, Lucas e João, que formam um Novo Testamento juntamente com várias cartas do apóstolo Paulo. Ok, agora nós teremos a Bíblia, né? Então, fonte múltipla. Quanto mais fontes tem sobre um fato, mais veracidade tem sobre esse fato. Então, nós temos ali os 4 evangelhos, que são documentos textuais, e outras epístolas dos apóstolos que atestam o fato de que o Cristo ressuscitou. Aqui está, né, uma comprovação da história do que o Cristo ressuscitou, visto por mais de 500 irmãos, mas e as contradições? Quais contradições? Vamos lá nas contradições. Alguém lê essa aqui, Luiz? É possível divergências e ambas as testemunhas estarem falando a verdade. As culturas e os conceitos pessoais são agregados à pessoa. Toda testemunha capta apenas parcialmente a foto. O cérebro seleciona as informações ocorridas. É impossível a existência de depoimentos idênticos. Testemunhos iguais revelam que as testemunhas foram orientadas
desembargador, doutora Suzana Camargo. O que ele está dizendo aqui? É o seguinte, se todo mundo diz uma mesma coisa, igualzinho, não tem coisa errada. Aqui o advogado aqui, ó. Testemunhos críveis. Você pega, tem 4 pessoas que vão ser questionadas sobre um fato. E eles falam a mesma coisa assim. Parece que decoraram. Daí o que o delegado vai pensar? Que eles combinaram. Pô, tá combinado esse negócio aí. Não é possível. Por quê? Porque você pode ver, Nelson, uma cena, a mesma que eu estou vendo, mas de ótica diferente. Nossa, eu vi lá o carro atropelou o ciclista. De onde eu vi, eu acho que ele voou uns 10 metros. Não, não foi 10, foi 5. A gente está falando da mesma cena. Mas tem umas coisas ali que entre nós tem contradição, mas não muda o fato de que o cara foi atropelado. Cada um veio de um ponto de vista diferente. Rapaz, aquele ângulo lá foi gol ou não foi? Não, de onde eu vi foi gol. Não, de onde eu vi não foi gol. E a desembargadora aqui está dizendo isso. Então, um fato, ele vai ter alguma contradição, porque as pessoas têm. Não, porque o Lucas disse que era 2 anjos. Não, porque Mateus falou que era um anjo só. Não muda o fato. No mesmo sentido. É a mesma coisa. Entenderam isso aí? Entendeu, cara? Ok, então vamos lá. Não é? Questões psicológicas. Lilton, lembra nós, por favor? Passo, ok. Kelly não leu. Lê, Kelly. Os discípulos não estavam esperando a ressurreição. Tomé, Maria Madalena. A ressurreição era coletiva e para o tempo do fim, embora houvesse uns poucos casos especiais no Antigo Testamento, mas são distintos, são passivelmente ressuscitados. Dos vários messias da época, todos morreram violentamente e seus discípulos fugiram ou buscavam um novo messias. Nesse caso, Tiago seria um bom candidato. Veja, os discípulos não estavam esperando a ressurreição. Tomé não estava. Aliás, Tomé, é importante falar isso. O judeu, eu falei isso lá no curso da igreja lá do pastor Giovanni. O judeu não acreditava no abstrato. O judeu, ele só acreditava se ele visse, tocasse, comesse, experimentasse, cheirasse, aí ele acreditava. Ele não acreditava no abstrato. Por isso que no Antigo Testamento você vai observar que Deus é uma pedra, Deus é uma rocha, Enoque andou com Deus. Então você nunca vai ver, você não observa lá no Antigo Testamento uma coisa falando sobre a sobrenaturalidade. Você não vê isso, você vê sempre alguma coisa tátil. O judeu era assim. O Tomé, naquela cultura judaica, o que ele disse? Aí o que acontece? Tem uma turma aí que mete pedra no Tomé. O Tomé era incrédulo. Não, o Tomé não era incrédulo. O que o Tomé estava fazendo? Ele estava seguindo a orientação cultural dele. O judeu não acreditava em nada. Então os discípulos chegam e dizem: o Senhor ressuscitou. Mas eu não vi. Para mim acreditar, o que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tocar. Mas aí o Tomé... Não, o Tomé não estava errado. Mas aí Jesus chega para ele, o que Jesus fala? Jesus repreendeu Tomé. Olha aí a falta de perceptividade da gente, né? Quando Jesus disse assim, bem-aventurados que não viram e creram, o que Jesus está dizendo para Tomé? Tomé, essa fase aí já passou. Ele não repreende Tomé porque ele não acreditou. Ele repreende Tomé porque ele estava naquela cultura antiga. Agora é outra vida. Exatamente. É como se você dissesse, a partir de mim, Tomé, tudo que veio antes não precisa mais. Eu sou o fato. Então, a partir de mim, bem-aventurado é o que vai crer mesmo que não me viu. Por quê? Porque até Tomé... Ora, vamos pensar assim, se a lei dos profetas vigorar até João, né, essa fé concreta durou até Tomé. Porque agora, é como se essa cultura continua, Tomé, ninguém vai crer em mim no futuro. Então, Jesus não condena o Tomé por não acreditar. Jesus
orienta Tomé dizendo, ó, essa aqui é outra fase agora. Agora vamos virar a página. Agora, entendeu? Então essa é a questão histórica, né? Avaliações do ponto de vista dos céticos e ateus sobre a ressurreição de Cristo. O que os céticos e os ateus falam sobre a ressurreição de Cristo? O professor Gerhard Lundemann, um teólogo também, mas ele não crê na Bíblia como palavra de Deus. Ele diz, é possível tomar como certeza histórica que Pedro e os discípulos tiveram experiência com Jesus após sua morte e que Jesus apareceu realmente a eles como Cristo ressuscitado. Esse homem não crê na Bíblia como inspirada por Deus, mas ele não nega a historicidade da ressurreição de Cristo. Olha que coisa interessante. O doutor Paul Meyer, professor de História Antiga na Universidade de Western Michigan, conclui: se toda a evidência é verificada cuidadosamente com justiça, é realmente justificado de acordo com os padrões da pesquisa histórica, nós não vemos isso? Textos, né? Concluir que o túmulo no qual Jesus foi sepultado estava realmente vazio na manhã da primeira Páscoa. Né? Concluir que o túmulo de fato estava. E nenhum sinal de evidência apareceu ainda, das fontes literárias, epigrafia ou arqueologia que pudesse negar essa afirmação. Olha o que esse cara está dizendo, Dr. Paul Meyer. Ele está dizendo, a ressurreição de Cristo, ela obedeceu todos os ritos de uma comprovação histórica. Então ninguém pode negar o fato de que ele ressuscitou. Agora, o que eu sei até agora é que ninguém provou o contrário. Ok? Muito bem, ou seja, a gente está acertando essa fé, né? Quando cada argumento é pesado e considerado, a única conclusão plausível para o historiador deve ser a de que as mulheres que foram prestar seu último lamento a Jesus encontraram, para sua consternação, não um corpo, mas um túmulo vazio. O Geza Vermes vai dizer isso. Detalhe que Geza Vermes é judeu. Ele não é cristão, mas admite que tudo que indica que o túmulo estava de fato vazio. Esse homem, ele me fascina, o Pinhas Lapid. O Pinhas Lapid, ele foi um historiador judeu e foi cônsul de Israel na Itália, em Milão. Ele escreveu 30 livros, 30, Kelly. E só um livro dele, ele escreveu sobre a ressurreição de Cristo. E o Pinhas Lapid disse o seguinte: eu entendo, com base em minhas pesquisas, que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção da comunidade de discípulos, mas um evento real. Quando que um bando de temerosos apóstolos poderia repetidamente se transformar numa só noite numa confidente sociedade missionária? Nenhuma visão ou alucinação poderia explicar uma transformação tão revolucionária. Ou seja, acreditar na ressurreição de Cristo é um fato de inteligência. É forte dele. É muito forte. Ou seja, não acreditar na ressurreição de Cristo é intentar contra a razão. É ir contra a inteligência. As evidências são demais. Então a gente não pode. Agora eu pergunto, quem morre por uma mentira? O Pinhas Lapid vai dizer exatamente isso, né? O Noah Perry vai dizer assim, que é outro teólogo: quanto mais estudamos as tradições em relação às aparições de Jesus, mais descobrimos a rocha firme sobre a qual esta tradição está baseada. Rocha firme. Eu não excluiria de modo algum a ressurreição de Jesus como algo impossível de ter acontecido. Esses caras estão falando somente do ponto de vista histórico e filosófico. Né? Irracional. Irracional. Quanto mais estudamos a tradição em relação às aparições de Jesus, mais descobrimos a rocha firme sobre a qual essa tradição está baseada. Ou seja, quem acredita na ressurreição de Cristo está baseado numa premissa forte. Isso aí mesmo. Evidência, não tem como você negar. Esse sujeito aqui, Shimon Gibson, eu vejo ele de vez em quando o History. O History gosta muito dele, principalmente ele é um judeu, ele é um historiador, um arqueólogo, ateu, judeu, e ele, volta e meia ele está no History, volta e meia eu escuto ele falando alguma coisa e tal. Olha o que ele falou sobre a ressurreição de Jesus. Essas teorias para o túmulo vazio são estranhas e todas estão baseadas na falta de senso. A realidade é que não temos outra explicação histórica para o túmulo, além daquela que já adotamos pela teologia. Isto é, a ressurreição. Eu deixo com o leitor a decisão de pensar acerca dessa realidade. O que ele está dizendo? Não tem como refutar. Eu não tenho como refutar.
tá, então se você quiser acreditar, você acredita. A história é mais crível, né? Exatamente. Só que ele não quer dobrar Santa Ceia, porque ele é ateu. Essa declaração dele é a seguinte. É quase igual o Josué, né? Eu e minha casa, que se vê os deuses que vocês quiserem, né? É isso que ele está falando, né? Se você quer acreditar, acredita. Agora não tem como. Refuta, então. Quando você assistir o risco, você vai encontrar com o Chico. Estamos terminando, gente. Em princípio, vocês querem falar alguma coisa? Eu estou falando muito depressa? Está acabando aqui meus slides. Em princípio, tumba vazia não é evidência de nada. Verdade. Em princípio, uma tumba vazia não quer dizer nada, né? Mas vamos lá. Aí é demais para nós. Volta lá pro pastor José Carlos. Volta lá, volta lá. Tá, eu vou voltar lá. Interessante lá. Vamos analisar agora o texto bíblico no seu sentido original. Não vamos analisar o texto bíblico como palavra de Deus agora. Tudo aqui é filosofia, tá? Não se escandalize. Vamos analisar o texto bíblico do ponto de vista literário. Beleza? Vamos ver o Evangelho de João. Eu vou pedir que alguém na Bíblia leia João 20, versos 5 a 7. Quem gostaria de fazer essa leitura? O pastor José Carlos quer ler lá mesmo. Pode ler. Vamos lá. João capítulo... João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 5 a 7. José, lê para nós. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Olha que coisa interessante, preste atenção nisso aqui. O João vai dizer aqui, ó, né? Caracupsas blepe. Então, caracupsas blepe é ver. Então, caracupsas, ele se abaixa, porque o túmulo, ele tinha aproximadamente 2,5 metros de diâmetro. Então, assim, Deus, ele não era uma caverna como a gente está acostumado a ver nas figuras. Não, ele era baixo. Então, a pessoa tinha que se abaixar para, na verdade, entrava quase assim com o cadáver lá dentro. Então, aí, olha como você analisa o texto bíblico, no seu sentido original. Então, paracupsas blepem. Então, o que o Pedro vai fazer? Ele se abaixa e ele olha. Aí vai lá, quemena tá autônia, ou seja, o lenço está lá dobrado. Porque como é que eles faziam? Eles faziam o seguinte, e preste atenção que isso é importante você entender a historicidade da ressurreição de Cristo. Eles enrolavam do pescoço para baixo o cadáver com um lençol e a cabeça com outro lençol. Eles enrolavam a cabeça e enrolavam o corpo. Então eram duas partes separadas. Aí veja bem, então aí, lê o versículo 5 outra vez. José, só o 5. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Tá, então é isso que ele leu. Então, caracupsas blepe, ele se abaixou e viu. Veram como o Nilton está me vendo. Está me vendo, Nilton? Eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. Isso no grego como é que é? Blepos. Blepos é ver. Blepe, viu, passado. Agora, é que você está, aqui você vai entender, né? Simão Petros, está aqui Pedro. Lê lá o versículo 6. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Opa, aqui tem uma diferença. Veja, aqui, caracupsas blepe, ele se abaixa para ver. Mas aqui, não é blepe, é teorei. Pastor Giovanni, o que é teoria? O que é teoria? Teoria é uma possibilidade, né? Com relação a uma... Como é que essa possibilidade se transforma numa verdade?
À medida em que existem evidências, Opa, comprovação científica, exatamente. dentro de uma metodologia. Exatamente. Então, o que o Pedro... Olha, ele abaixou e viu que estava vazio, mas teve uma coisa que chamou a atenção dele. Ó, viu, Márcio? Isso aqui é uma coisa importante. Ele se abaixou para ver, ele só ia ver o quê? O túmulo vazio. Mas teve uma coisa que ele observou lá dentro que fez ele entrar. O que fez ele entrar? Porque, quando dizendo aqui, ó, cai, teorei, tai, otônia, quimena, ou seja, ele tem que examinar uma coisa, porque teorei. Então, esse ver aqui, o Newton, vamos voltar para o Newton. Então, eu estou vendo o Newton está me vendo. Aí, eu estou vendo aqui na luz do Newton, parece que tem alguma coisa, aí eu vou chegar para ver mais de perto. Isso é o quê? Teorei. Só que é blepos. Agora, quando eu chego aqui, teorei. Pedro viu, alguma coisa chamou a atenção dele, ele entra para examinar. Que está traduzido como viu, mas não é viu, é examinar. O que foi? Agora que é interessante. E eu verso 7, José. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ok. Aí aqui cai então o soldarion. Soldarion, aí não é aquele sudário que tem lá em Turim, ok? O sudário é só o lenço da cabeça. E foi o sudário que chamou a atenção de Pedro. Por quê? Não, é aí que é o pior. Porque, veja, lembra lá que eu falei da primeira figura, do lençol parecendo a cama dos filhos de Deus? Aquela visão da ressurreição está errada. Por quê? Porque o Queimena Tautônia, ele está dizendo o seguinte, Neuza, olha, o lençol que cobriu o corpo de Jesus estava dobrado. Queimena Tautônia. Ou seja, ele não saiu fugido. Ele ressuscita, Neuza, e ele ele ressuscita, João, e dobra os lençóis. Maria ensinou bem. Muito bem. Agora, o que faz o Pedro ir para teorema ou para examinar é isso aqui, ó. Entetelímeno. O que é o entetelímeno? Se traduzir o entetelímeno literalmente, é um rolo redondo. O que Pedro foi olhar lá dentro que chamou a atenção dele? O sudário não estava desamarrado. É como se o sudário tivesse murchado, mas ele não deixou de estar enrolado. É como se... Como se ele tivesse desmatado. Exatamente, é como se o corpo de Cristo, quando ressuscitou, ele sai e o sudário murcha. Ele não ficou desenrolado. Seria? Não, ele estava entetelímeno. O rolo estava redondo ainda. Só que ele estava... É isso que o Pedro olha e faz o quê? Teoria. Ali Pedro acredita na ressurreição. O túmulo vazio não convenceu ele. O que convenceu ele foi o sudário. O sudário estava murcho, quando deveria estar. O lençol estava dobrado, mas o sudário estava inteiro, só estava murcho. Quando ele olha aquilo, ele converte. Ele crê na ressurreição. É riqueza do texto. Né? Então, esse é um texto histórico, né? Agora, outra coisa interessante do texto grego, Mateus 27:60. Quem lê para nós, por favor? Mateus 27:60. Mateus 27:60,
Quem lembra nós? 27,60. Isso. E o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Opa, agora a gente tem um detalhe, viu, Giovanni? Nós temos um detalhe do sepulcro de Cristo. Fazendo rolar o quê? Então significa que era assim, ó, um declive. Aqui está a caverninha. Aqui está a entrada da caverninha. Tem uma pedra aqui. Fizeram o quê? Então, aí a gente descobre que o túmulo de Jesus estava no declive. Ok? E ali ele vai dizer: Petra cai proscúlias. Pedra, né? Rocha, né? Petra cai prosculizares, quer dizer, eles se prostraram. Não, soltaram a pedra e a pedra rolou para baixo. Ok? Então, no grego, cúlio, não esqueçam isso. Cúlio é rolar, ou mover, ou mexer para cima, para baixo, para um lado, para o outro, é cúlio no grego. Então, prosculizas, quer dizer, a pedra foi rolada para baixo. É proscuneu, que é prostrado. É, exatamente, proscuneu, que é prostrado. Muito bem, por que eu selecionei esse texto? Porque ele tem toda a importância na ressurreição. Continuando. Marcos 16, alguém lê Marcos 16, ok? Agora a gente tem mentalmente como é que era o túmulo de Jesus. A gente já desenhou mentalmente isso, Kelly? Sim. Como é que era o túmulo de Jesus. Mas olha, Marcos 16, verso 3 e 4. Isso eu quero pedir que uma mulher leia, porque são as mulheres que estão em cena agora. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Só um instantinho, Neuza. Preste atenção. A mulher é uma pessoa tão especial de Deus. Elas estão tão animadas para fazer uma coisa. Elas são melhores que nós. Lembra que nós estávamos falando, né, José? Mas às vezes a mulher, não é toda, claro, mas às vezes as mulheres ficam tão empolgadas com uma ideia que depois elas não pensam na ação do negócio. Elas estavam animadas, esperando chegar o primeiro dia da semana para fazer o que no túmulo? Arrumar, então, porque eles não tiveram tempo, porque a Páscoa o sábado estava chegando, então eles tiraram da cruz o mais rápido possível, colocaram lá o mais rápido, mas não arrumaram, só colocaram os lençóis e o sudário. Mas no domingo, elas é que iriam lá fazer todo o trabalho de especiaria. Então, elas estão animadas para ir, mas no meio do caminho, Deus, o que elas pensaram? Peraí. Quem vai rolar a pedra? Ninguém pensou. Mas interessante, preste atenção. Aí elas, no versículo que a Neuza leu, está escrito aqui, ó, né? Tis apoculizei. Ou seja, quem vai rolar a pedra de baixo para cima. Porque apo no grego é uma coisa contra. Apologia. Exatamente, apologia. Apo no grego é algo contra. O que era contra elas? A gravidade. Exatamente, o declive. Mas só nós. Precisava de 20 homens para rolar a pedra. E não somente isso, tinha que rolar a pedra. Tem espanhol também. Por quê? Porque para rolar para baixo, aí a gravidade ajuda. Para descer, todo santo ajuda, né? Mas e elas pensando, quem é que vai? Aí elas dizem lá, Neuza, apoculizei. Empurrar a pedra de baixo para cima. Continua, Neuza. Verso 4. E olhando notaram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Opa, agora olha só. Quando elas chegaram lá, outra vez aqui, né? Vai olhar. Sim a ti,
apoculizai. Ou seja, a palavra culio está aqui. No verso 3, elas vão dizer apoculizei. Quem vai empurrar a pedra de baixo para cima. Mas quando elas chegam lá, não é a palavra apoculizei, é qual a palavra? Apoqueculizai, ou seja, a pedra estava rolada de baixo para cima para muito longe. Porque aqui você vai dizer olitos, mengar, megas, você sabe o que é mega, né? Megas, esfodra. É meio feio, né? Megas, esfodra. Ou seja, apoqueculestai, olitos, litos é pedra, apoqueculestai, olitos, engar, megas, esfodra. Ou seja, a pedra grande, litos, pedra, megas, grande, litos, pedra grande, ela estava rolada de baixo para cima, esfodra. Ou seja, esfodra é um advérbio de intensidade que é assim, ó, muito, muito, muito demais. Eita. Isso é esfodra. É um advérbio de intensidade. É como você vai falar assim, oh, e daí o pudim está gostoso? Muito, 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 muito hiper delicioso. Isso é esfodra no grego. Criança Então, foi muito. olha só, o que elas falaram? Quando elas chegam aqui, o que elas observam da pedra? Ela não somente estava longe, mas alguém rolou ela de baixo para cima. Muito, extremamente longe. Por que a pedra foi para longe? Porque houve uma explosão. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele ia sair, ele fez assim, ó. Quando você observa o texto, no seu sentido original, aí você vê que maravilha que foi a ressurreição. Para terminar, já tem 1h15. O túmulo vazio foi descoberto por mulheres, dado o relativo baixo status que as mulheres ocupavam na sociedade judaica, e sua pequena qualificação para servir como testemunha legal, é surpreendentemente o fato de que foram mulheres que descobriram o túmulo vazio. Graças a Deus, porque as mulheres não eram críveis em nada. Por que Deus deixa que as mulheres vão? E mais, quem é que testifica que foram as mulheres que viram? Os evangelistas. Porque, assim, se de fato o Jesus não ressuscitou, o que eles iam falar? Não vamos colocar que foram as mulheres, não. Vai pegar ninguém vai acreditar nesse negócio. Mas os caras registram que foram as mulheres. Como é que os caras vão registrar mulher que não tem credibilidade nenhuma naquela cultura? Mas os caras registram. Porque foi verdade. Foi fato. Foi fato. Foram elas. Né? Tá. Testemunho despretensioso. Flávio José escreveu que a tradição judaica afirmava: não permita que evidências sejam aceitas através das mulheres por causa de sua leviandade, da temeridade de seu sexo. Sacanagem. Agora, meu, se você tem essa cultura na tua mente, você imagina, a mulher não podia ser prova de evidência de nada por causa da leviandade dela. Como é que o João, o Mateus, o Lucas e o Marcos vão dizer que as mulheres viram? É contra a inteligência se a coisa não foi verdade. Né? E aí... Você concorda que... O quê? Nada. Eles testemunharam com a própria vida a ressurreição de Cristo. Algumas evidências da ressurreição de Jesus. O selo romano foi posto sobre o túmulo que foi quebrado. O túmulo foi encontrado vazio. A pedra de quase 2 toneladas foi removida. Havia uma guarda romana. A mortalha foi encontrada sem o corpo. As aparições de Cristo há mais de 500 testemunhas. As mulheres foram as primeiras testemunhas. Flávio José. O estado de ânimo dos discípulos antes e depois da ressurreição. Ninguém refutou a ressurreição, nem judeus, nem romanos, nos primeiros séculos do cristianismo. Não há nenhuma explicação satisfatória para o fenômeno da ressurreição de Cristo. Ou, em outras palavras, ele ressuscitou. Aleluia. Amém? Então a gente viu aqui, viu, João? Só do ponto de vista histórico e filosófico que de fato Cristo ressuscitou.
Agora vamos tomar um café?